engenheiro químico Roberto Mercury revela que, enquanto foi estudante do primeiro e segundo graus, não gostava muito de estudar. Era um daqueles alunos que ficava atento ao que os professores falavam nas aulas, mas depois não procuravam efetivamente estudar em casa para se aprofundar em determinados temas. Todavia, revela que sempre foi muito bem avaliado na escola. Conta que teve um momento de dificuldade nos estudos em 1978, quando seu pai, o médico Mário Mercury, foi assassinado na cidade de Salvador, em um consultório do INSS. Roberto foi estudante do Colégio Luiz Viana Filho, um tradicional colégio baiano. E, logo após a conclusão do segundo grau, foi aprovado no concurso vestibular em Salvador e em Aracaju. Optou pela Universidade Federal de Sergipe, onde cursou engenharia química. Eu devia ter uns 4 anos. Eu comecei a estudar em casa, lá em Jeremoabo. E a professora dizia que eu era muito, pegava as coisas rápidas. E aí eu comecei. Não, eu ia na casa dela. Aí depois eu comecei a frequentar uma escola. Aquela escola tradicional. Aquela escola. Aí estudava todo mundo. Jeremoabo, estudava eu, Meire e Betinha. Era aquelas cadeiras, Jorge, que botava um negócio embaixo e tinha palmatória. Por incrível que pareça, palmatória. Aí eu lembro que ela fez uma pergunta para mim, eu respondi, era uma conta de somar, eu respondi. E aí fez para ela, para Betinha, ela não respondeu. E a professora deu a palmatória para mim, para eu dar em Betinha. Aí eu cheguei, na mão dela, assim, ó. Ela pegou a palmatória em mim. É assim que se faz. Pô! Foi a primeira e última vez que eu tomei palmatória. A professora Terezinha. Eu fui estudar numa escola particular em Brotas. Eu acho que o segundo ano primário, vamos dizer assim. Segundo, terceiro, alguma coisa assim desse tipo. Casinha Feliz. Lembro de uma só, a Valquíria. Fazia que minha mãe pagava elas para fazer um lanche, era um lanche que a gente não conseguia comer. Eu me lembro de uma coisa, era um trauma que eu tinha. Elas faziam, entregavam uns pãozinhos de erva doce, Jorge. Eu detesto erva doce. Eu odeio erva doce, não me dê nada de erva doce que eu não consigo comer. E ela me dava, eu pegava, escondia, jogava no bolso, botava dentro da calça e dizia que comia. Só tomava o suco, né? Que foi uns 2 anos, 2 e 3 anos. Depois eu fui para Luiz Viana. Foi em Brotas, justamente, em Brotas, que Meire conheceu o Nilson. Não é na escola, é em Brotas. Ah, tenho, sim. Tenho colegas meus, tem um que é candidato, foi vereador, o Romário, ele tem uma rede de farmácia, a gente se fala ainda. Tem o Wilson, que ele tem um clube de tiro aqui na Lauro de Freitas, esse eu tenho contato, sim. É praticamente esses dois. Esses dois, inclusive, conhecem minha vida. Foi uma época que eu perdi meu pai, eu estava saindo da escola, né? Eu estava saindo do terceiro ano, então eles conviveram com tudo isso. Química, química. Eu sempre gostei de química, porque eu pegava, meu pai ele recebia muito remédio de grátis, né? Então a mala dele ficava cheia de remédio. Mas muito era remédio de maluco, João. Mas tinha remédio, tinha seringa, tinha um bocado de coisa, e ele deixava uma parte em casa. E tinha um cantinho assim, um cantinho que eu fazia um laboratório. Aí eu pegava as velas, acendia e fazia aquelas misturas.
pegava aqueles remédios de maluco, era um mau cheiro danado, e botava na seringa e injetava nas baratas. Fazia essa experiência. Então, desde aquela época, eu já tinha, ou se não, lagartixa. Desde aquela época eu gostava dessas misturas, né? Me fascinava isso aí. Misturar droga. Eu comecei quarta série. Quarta série. O Louisiana, na verdade, como era centro integrado, já esse colégio não existe, viu, Jorge? Ele existe, só que o pessoal separou a parte de jovens para adultos, vamos dizer assim, né? Eles botaram o muro e separaram. Mas antigamente era tudo junto, convivia, né? Era uma convivência só. Eu comecei quarto ano e saí no segundo grau já, técnico. Técnico em química. O que eu fazia lá? Praticamente era estudar, jogava bola, estudar, jogava bola, estudar, jogava bola. As meninas que queriam namorar, mas eu não ligava, não. Interessante isso, né? Eu não me importava muito com esse negócio não, de Namoro. paquerinha, né? Hein? Lembro, sim. Lembro. Nilson de Física. Lembro a professora Sônia, de português, que depois fui encontrar com ela lá no 2 de julho. Me lembro a professora de música, uma Françoise, que era uma francesa. Tem uns que eu lembro só a fisionomia, mas não lembro o Ah, nome da pessoa. Ah, sim, o Romário, esse colega meu, o Romário, é, eu conheço, um que é professor, inclusive ele é dono daquela rede de cursinhos. Ali na Piedade não tem um cursinho pré-vestibular, que você me lembra que você até, que a gente ia lá comer um cachorro-quente, pronto. Ali é um cursinho, não sei se é hoje. Então ele era dono desse cursinho. Eu não sei hoje como é que tá. Ele foi meu colega. Inclusive, ele tinha um hábito interessante, ele tinha um hábito de escrever em forma. Eu gostava da letra dele. Ele gostava de escrever muito com caneta preta e escrevia em forma. E eu herdei esse hábito. Foi um hábito, foi uma coisa que eu adquiri dele. hum, Eu falei com ele, quando encontrei com ele, eu falei com ele. Eu sempre estudei em colégio público. Só esse ato, eu passei 2 anos estudando em escola infantil, né? Mas depois disso aí foi escola pública. Eu fui estudar eu terminei o ginásio. Foi a época que meu pai faleceu, tá? Aí foi um momento difícil. Estava me formando. Era o ano que eu estava me formando, inclusive. E aí me conseguiram uma bolsa de cursinho. Eu estudei no cursinho e fui fazer vestibular hum. em Aracaju. Fiz em Salvador para geografia e fiz Engenharia para química. engenharia. Engenharia química. Claro, obviamente. Hum. E fiz muito ponto aqui. Eu me lembro que eu fiz a quantidade de pontos, daria para passar em qualquer curso aqui. Mas tinha escolhido geografia. Não, eu gostava, eu vou dizer que eu gostava muito de estudar, eu não gostava não, Jorge. Mas assim, eu tinha uma capacidade muito. O pessoal me via como um bom aluno, meus colegas, mas eu não me achava um bom aluno. Porque eu não estudava. Eu tirava nota boa, mas eu não estudava. Então eu tentava assimilar o aprendizado com o ensinamento do professor. Então, quando o professor estava dando aula, eu prestava atenção, bastante atenção, tá? Uhum. Mas eu não era um cara que estudava para fazer prova. Eu nunca fui assim. Passei em concurso, inclusive, eu estudava muito pouco.